Olá! Se você fosse perguntado hoje em uma prova do Enem qual seria a origem da filosofia, agora você já sabe que a filosofia é um produto originariamente, genuinamente da Grécia, dos gregos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Vimos nos vídeos anteriores a passagem do logos narrativo ao logos demonstrativo ou apodeiktikos. Vimos também as escolas de pensamento que justificaram racionalmente qual teria sido a origem da filosofia. Passamos pela tese orientalista, pela tese positivista do escocês John Burnet, pela tese de Comfort e, por último, passamos pela tese predominante de Jean-Pierre Vernant, segundo a qual a filosofia é filha da polis, é filha do nomos, da norma, da política, do debate em praça pública ou ágora. Agora veremos, então, o surgimento da filosofia propriamente dita, com Tales e os seus sucessores, que serão chamados de filósofos da natureza ou physis. Physis com P-H-Y-S-I-S. E hoje também eles são chamados, vamos dizer assim no primeiro momento, meio que indevidamente, de pré-socrático. Mas, atualmente, os autores, os intérpretes da filosofia, compreendem que são os filósofos da natureza ou da physis. O primeiro deles, então, foi Tales, conforme eu disse em aulas anteriores, que o uno, o arqué ou arquê, que surgiu para dar sustentação a toda a diversidade, a toda a multiplicidade, a toda a pluralidade, seria o uno, e este uno seria composto pela água. Após Tales de Mileto criar, construir esse conceito de grande repercussão e impacto na nossa cultura do Ocidente, porque universal em latim romano vai ser traduzido por católicos e em língua portuguesa católico. Universal seria ou é o mesmo que católico, dentro de um contexto religioso. Então, vejam, o sucessor de Tales de Mileto foi Anaximandro de Mileto. O sobrenome Mileto é o nome da cidade dos filósofos, porque naquela época, como não havia cartório de registros de pessoas naturais, as pessoas que se destacavam intelectualmente, politicamente, recebiam o nome da sua cidade de origem. Vejam, Tales de Mileto, o segundo é Anaximandro de Mileto. Anaximandro, me parece, salvo o melhor juízo, foi um filósofo que alçou voo intelectual bem mais alto. Teria dito Anaximandro de Mileto que o uno não poderia ser a água, porque a água, como elemento da natureza, ou da physis, seria incompatível com outros elementos. Que o uno, portanto, seria o infinito, o apeiron. Apeiron. Peirons é o finito. O apeiron é o infinito. Então, o infinito seria o uno, e que daria sustentação às coisas finitas, às coisas que nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Então vejam que Anaximandro de Mileto já nos traz uma novidade, e uma novidade reflexiva de maior profundidade, porque o princípio, o arqué ou arquê para Anaximandro de Mileto será o infinito, e a diversidade serão as coisas finitas, a multiplicidade, a pluralidade. Os filósofos não vão divergir no tocante à diversidade, porque é impossível negar a diversidade. A diversidade, a multiplicidade, a pluralidade está aí para todos nós constatar. Mas acerca o que é que dá unidade a essa diversidade, que é a grande questão da filosofia da natureza, ou da filosofia da physis, ou, por que não dizer, dos filósofos pré-socráticos. Depois de Anaximandro de Mileto, teremos Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes vai dizer que o que dá sustentação, o que dá consistência ontológica de ser
on do grego mais logos, razão, tratado racional acerca do ser, o que daria consistência ontológica ao princípio, ao uno, seria o ar. Assim se encerra a escola chamada milesiana. Teremos depois, da cidade de Éfeso, Heráclito, o grande Heráclito, que depois faremos uma aula acerca de Heráclito e do seu sucessor Parmênides. Heráclito é o filósofo do movimento. Heráclito vai dizer o seguinte: a única coisa permanente é o movimento. Então, para Heráclito, o uno, que dá sustentação ontológica à diversidade, é o movimento. E se tornou célebre a sua frase, na qual ele diz: não é possível banhar duas vezes nas águas do mesmo rio. Por quê? Porque outras águas virão sobre ti, e quando você voltar ao rio imediatamente, você também já não será mais o mesmo. Então tudo move, é o filósofo do movimento. Quem vai saber interpretar muito bem Heráclito na modernidade será o filósofo Hegel, que colocará o movimento na história dentro de um método denominado dialética, e Hegel será o filósofo da história. Hegel fará uma filosofia da história com base no pensamento de Heráclito. Não a história da filosofia. A história da filosofia é o que nós estamos fazendo aqui. Hegel fará uma filosofia da história tendo como inspiração o grande Heráclito. Então, Heráclito é o filósofo do movimento. Lembrando dessa grandiosa frase: não é possível banhar duas vezes nas águas do mesmo rio, porque outras águas virão sobre ti e você já não será mais o mesmo. Posteriormente a Heráclito, teremos Parmênides, da cidade de Eleia, o grande Parmênides, como vai dizer posteriormente Platão de Atenas. Parmênides vai dizer o seguinte: o ser é, o não ser não é. Vejam que esse problema acerca do uno proposto por Parmênides demanda uma discussão mais complexa. Por quê? É difícil você, num primeiro momento, extrair qual seria o significado desse aforisma, desse dito sentencioso proferido pelo grande Parmênides nas palavras de Platão de Atenas. Disse Parmênides, vou repetir: o ser é, o não ser não é. Também teremos Pitágoras. Pitágoras é o grande matemático, autor do triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E Pitágoras vai dizer algo interessante, que Deus é matemático, porque o mundo se mostra, se revela através de uma geometrização matemática. E por fim teremos Demócrito de Abdera. Demócrito é o filósofo do átomo. Demócrito vai dizer que tudo é átomo. O prefixo a, mais a palavra tomo. Tomo é o divisível, é a menor partícula de uma matéria, vamos dizer assim. Hoje já sabemos que não é mais. Átomo é aquilo que é indivisível, seria a menor partícula da matéria. Mas hoje já sabemos que o átomo tem as suas divisões, subdivisões, etc. e tal. Mas, então vejam que Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro de Mileto criarão esse grande conceito denominado, chamado universal. O uno e o diverso e o uno. O uno está contido na diversidade, na multiplicidade, na pluralidade das coisas. E essas, por sua vez, também estão contidas no uno. Fazendo essa junção, teremos o que se chama de universal. Depois que passa esse período chamado filosofia da natureza ou filosofia da physis, por quê? Porque há uma coisa interessante a ser dita também neste momento. Os gregos
não distinguiam a natureza do corpo humano, do próprio ser humano. Natureza, physis e ser humano era uma coisa só. Então, hoje, como nós temos o hábito de dizer que tudo é objeto, parece estranho dizer que o homem estava integrado na natureza e a natureza integrada no homem, daí o nome filósofos da natureza. E me parece que a contemporaneidade, o capitalismo selvagem, faz questão a todo momento de colidir com este grande pensamento, com essa grande reflexão dos gregos. Haja vista que o homem contemporâneo não vê hoje um rio, por exemplo, como algo sagrado, como algo encantado. Houve um desencantamento do mundo. Aqui em Minas Gerais, nós temos 2 exemplos, nos quais o primeiro é da cidade de Mariana, que rompeu-se uma barragem, matou-se o Rio Doce e assassinou mais de 100 pessoas. E a imprensa insiste em dizer acidente ambiental. Absolutamente. Houve dolo eventual, homicídio, crime contra a vida e crime contra a natureza. Se não bastasse isso, o homem contemporâneo, dentro da sua ganância, dentro do seu capitalismo predatório, há 2 anos atrás, na cidade de Brumadinho, a Vale do Rio Doce, deixou que mais uma barragem matasse 3 rios e assassinasse mais de 500 pessoas. E pelo que sabemos até o presente momento, não tem ninguém preso. Então vejam que, em relação aos gregos, que parecem ter começado com o pensamento ingênuo, dentro dessa compreensão e dessa dialeticidade homem-natureza, cultura-natureza e vice-versa, nos parece que os gregos eram muito mais evoluídos do que o homem contemporâneo. Lamentavelmente, infelizmente. Pois bem, se vocês gostaram das nossas exposições, peço a vocês, minhas amigas e meus amigos, que se inscrevam no canal Gera Mais Saber Filosofia. Deixem um like, um gostei e depois faça o seu comentário, faça a sua pergunta. Estamos abertos ao diálogo, logos doando logos. Volto a dizer, assim como você doa sangue em um banco de sangue, aqui nós estamos doando logos, razão, pensamento. Deixo a todos vocês o meu forte abraço.